Olá, galerinha aí do sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades da semana passada, né? Da primeira semana aí do mês de agosto, que é um mês destinado à revisão das atividades que nós estudamos anteriormente. Nessa atividade, nós estamos revisando um pouquinho sobre cartografia. Então, os elementos da cartografia, os elementos de um mapa, as coordenadas geográficas, tudo que está ligado à cartografia, né? Nós estamos revisando nessa atividade. Lembrando que a cartografia é tudo aquilo que está relacionado ao estudo dos mapas. Então, nós estudamos bastante cartografia no sexto ano, né? E no sétimo também. Principalmente quando a gente foi ver sobre fuso horários também, né? A gente estudou bastante sobre cartografia, a gente viu a diferença dos fuso horários representados em um mapa. Então, tudo que está relacionado ao mapa, né? É cartografia. Nesse primeiro mapa aí, que nós temos aí na atividade, nós estamos relembrando os elementos do mapa, né? Então, nós temos aí o título do mapa, que é a densidade demográfica. Qual que é a função do título? Revelar o assunto daquele mapa, né? Assim como numa produção textual, o título revela o assunto do texto e um mapa, o título revela o assunto do mapa. Nós temos a escala. O que é a escala? É a diferença entre a representação real, o tamanho real, com a representação naquela imagem. Então, o Brasil é desse tamanho aí que nós estamos vendo? Não, ele é imenso, né? Então, a redução em milhares de vezes que esse espaço ele sofreu é tudo colocado aí na escala, né? Então, a escala traz essa informação. Nós temos a projeção, que é a distorção feita naquele mapa, né? Por exemplo, a gente sabe que o formato da Terra é arredondado, né? E aí está plano. Isso foi uma projeção que foi feita no mapa para ele ficar dessa forma, né? Com essa representação aí. Nós temos a orientação que indica os pontos cardeais. Geralmente a orientação ela vem com a rosa dos ventos, na maioria dos mapas que a gente vê aí. Porém, esse mapa aí ele veio diferente, né? Com um outro tipo de orientação, que é essa setinha aí indicando o norte. E nós temos a legenda. Qual que é a função da legenda? Fazer a tradução dos símbolos e cores utilizados naquele mapa, para que você possa entender as informações, ok? Então, na número 1. Quais são os elementos primordiais para a correta leitura dos mapas? Quais são os elementos? É esses aí que a gente viu no texto. Título, legenda, projeção, orientação e escala. Esses são os elementos primordiais, ok? Para fazer a leitura daquele mapa. Na 2, tem um mapinha aí para vocês, né, com os paralelos e os meridianos, pedindo para vocês relacionarem os itens e numerando corretamente. Então, tem paralelos, número 1, meridiano de Greenwich, número 2, meridiano, número 3 e a linha do Equador, número 4. Então, vamos aí à definição. Divide o planeta Terra em duas partes. É aquela linha que fica lá no meio, né? Que divide em hemisfério norte em cima e hemisfério sul embaixo. Como que se chama essa linha principal? Esse principal paralelo é a linha do Equador. Então, aí na A, vocês vão colocar número 4, linha do Equador. B, são linhas imaginárias traçadas de norte a sul. Norte, sul. Então, qual que é as linhas, como que elas se chamam? Aquelas linhas transversais, né, verticais, elas se chamam meridianos, né? O paralelo, ele é deitado, o meridiano, ele é como se fosse em pé, né? Então, são os meridianos. Letra B, número 3. C. São linhas imaginárias que se encontram paralelas à linha do Equador. Quais são as linhas que se encontram no mesmo sentido da linha do Equador? São os paralelos, né? O próprio nome já diz. São as linhas que se encontram paralelas, então são os paralelos. Então, aí na C ficou o número 1. E na D é o principal meridiano terrestre, ele divide o nosso planeta em duas partes, hemisfério oeste e hemisfério leste. Assim como tem a linha principal que corta, né, horizontalmente, que divide hemisfério norte e sul, também tem a linha que fica no centro, né, de forma vertical. Essa linha principal, que é a origem aí dos fusos horários, a gente dá o nome, né, de meridiano de Greenwich. Então, na D ficou a número 2. Ok?
Vamos lá na atividade 3. As linhas imaginárias que têm como função localizar qualquer ponto da superfície terrestre, dá-se o nome de... Como que chamam as linhas imaginárias? Né? Como que a gente consegue se orientar, saber onde nós estamos, mesmo não conhecendo o lugar? Se a gente tiver um aparelho de GPS, né? A gente consegue isso através das coordenadas geográficas. Então, aqui nesse exato lugar onde eu tô, é uma coordenada geográfica. Se eu der 10 passos, ali já é outra coordenada geográfica. Então, cada ponto da Terra, né, corresponde a uma coordenada geográfica. E como que são feitas essas coordenadas geográficas? Através dos paralelos e meridianos. Então, na 3 aí, né? Letra C, vocês vão marcar um xizinho aí na letra C, coordenadas geográficas. Na 4, marque V para verdadeiro ou F para falso para as informações a seguir. A. O movimento de rotação da Terra gera a passagem do dia e da noite e diferenças no fuso horário de diversos pontos longitudinais da Terra. Verdadeiro ou falso? Essa A aí é verdadeira, né? A gente viu, a gente estudou que são os movimentos de rotação que fazem a transformação do dia e da noite, né? O Sol está aqui, a Terra, ela gira. Quando uma parte da Terra, ela está no sentido do Sol, a outra vai estar contra o Sol, né? Então, na posição que vai estar de frente para o Sol vai ser dia, na posição que vai estar contrária ao Sol vai ser noite, né? E aí que é definido também os diferentes horários aí que a gente tem no nosso mundo, né? As diferenças nos fusos horários. A B, então a primeira aí é verdadeira. A B, o meridiano de Greenwich é a referência para a latitude? Sim ou não? O meridiano de Greenwich é aquela linha que fica, né, vertical, né? Aquela linha, ela é referência para a latitude? Não. A linha que é referência para a latitude é a linha do Equador. Então, na B aí é F de falso. Na C, latitude é medida em graus em qualquer lugar até o Equador? Isso, correto, né? Então, aí vai ser verdadeiro. E na D, a escala expressa o quanto a realidade foi reduzida para se caber em um mapa? Ela pode ser numérica ou gráfica. Sim, né? Nós já estudamos, já aprendemos isso. Então, a sequência aí ficou V, F, V, V. Na 5, relacione os elementos do mapa às suas respectivas definições. Título, escala, legenda, orientação. Na primeira aí, é a relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço no mapa. Essa definição aí é da escala. Então, número 2. Indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um elemento que indica o norte. Essa afirmação é da orientação. Então, número 4. Indica o tema que será retratado no mapa, ou o assunto do mapa, é o título. Número 1. Representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa. O que faz a tradução dos símbolos que aparecem no mapa? É a legenda, né? A legenda é número 3, né? Então, ficou aí 2, 4, 1 e 3, tá? 2, 4, 1 e 3, letra B, ok? Na 6, explique a relação do tamanho de uma escala com a área representada e o nível de detalhamento do mapa. Então, o que acontece? No primeiro mapa aí, a gente vê a imagem do mapa do Brasil, né? E a gente tem a representação de um estado aí, né? Que está em verde. A gente consegue visualizar as linhas, as linhas que dividem as cidades? Não, porque quando a escala é maior, né, o nível de detalhamento do mapa ele é bem menor, né, consequentemente, porque o espaço é muito grande, então não dá para pôr muito detalhe. Já na segunda imagem, a gente tem essa imagem, o mesmo ponto, mais perto, né, então a escala é bem menor. Aquele mapa, aquele espaço, ele foi reduzido bem menos vezes, né, para caber naquele pedaço, naquela representação. Então, aí nesse outro mapa, a gente já consegue ver com os detalhes aí as linhas dividindo as cidades. Então, no caso, o que a gente pode tirar de acordo com essas duas imagens, né? Quanto maior a escala, quanto maior for a escala, menor os detalhes daquele mapa, tá?
porque a área foi muito reduzida, então os detalhes eles se perderam, tá? Como que vocês podem colocar aí? Quanto maior for a escala, menor será a área representada e, consequentemente, menor o nível de detalhes, tá? Quanto maior for a escala, menor será a área representada, consequentemente, menor o nível de detalhes. Quanto menor a escala, maior o nível de detalhes, ok? É isso, essa foi a correção dessa atividade. Qualquer dúvida aí, só perguntar no grupo aí, tá bom? Tchau, tchau!